Olá, galerinha. Vamos lá para a resolução da AS do ano passado, do ano 2021. São 16 questões de física. Vamos para a resolução da questão 41, que é a primeira questão da disciplina de física. Aqui tem uma definição sobre força, né? Olha que ele termina com algo interessante. Então, quanto mais de uma força atuar sobre um objeto, quando mais de uma força atuar sobre um objeto, nós levaremos em conta a força resultante. Então, quando eu tenho mais de uma força atuando no corpo, nós podemos pegar aqueles sistemas de força que atuam no corpo e substituir por uma única força que é equivalente ao sistema de forças que está atuando no corpo. Vou dar um exemplo bem simples, você entender o que eu estou falando. Eu tenho um corpo aqui, né? Vou representar aqui, né? O corpo aqui por um bloquinho, né? Onde eu tenho, uma força F1 de 20 newtons e uma força F2 de 10 newtons. F2 igual a 10 newtons. Então aqui eu tenho um sistema de forças atuando no bloco, né? De duas forças atuando no bloco. Então tem mais de uma força, né? Então, só que quando eu tenho mais de uma força atuando sobre um objeto, sobre um corpo, eu tenho que calcular a força resultante desse sistema de forças. Vou dar um exemplo simples para você entender o conceito de força resultante. Então, eu venho aqui e vou calcular a força resultante. Então, a força resultante vai ser, como eu tenho forças em sentidos opostos, a força resultante é calculada pela diferença entre as forças, porque forças com sentidos opostos a gente subtrai. Então, vai ser a maior menos a menor. Então, vai ser F1 menos F2. Então, a força resultante para esse exemplo que eu estou dando será 20 menos 10. Então, a força resultante será de 10 newton. Então, eu posso substituir esse sistema de forças que está atuando no bloquinho aqui, por uma única força. E essa única força, ela tem intensidade de 10 newtons. E ela é para aquele sentido, para a direita, porque sempre a força resultante vai ser no sentido da maior força. Então, o sentido da maior força é para a direita. Então, 10 newtons, né? Então, vou desenhar um pouquinho menor, né? Força resultante igual a 10 newtons. Então, esse sistema de forças aqui, que está atuando no corpo, no blocozinho aqui, eu posso substituir esse sistema por uma única força, que ela é chamada de força resultante, que equivale a quantos newton? A 10 newton. Ela vai produzir a mesma aceleração no corpo. Aí, você tem o seguinte aqui, o conceito de força resultante atuando sobre um corpo em um dado instante, como está atuando aqui nesse bloquinho aqui, né, pode ser adequadamente definido de forma generalizada como A. Ele quer o conceito de força resultante. Então, força resultante é a força que substitui um sistema de forças. Que eu possa substituir um sistema de força por uma única força. Essa força é chamada de força resultante. Então, a força resultante é uma soma vetorial. Porque se tivesse no mesmo sentido, nós somamos as forças. Sentidos opostos subtrai. Se tivesse um certo ângulo, poderíamos, dependendo do ângulo, se for um ângulo reto, poderíamos usar o teorema de Pitágoras para achar a força resultante. Então, a força resultante vai ser uma soma vetorial das forças, onde a soma vetorial, entre aspas, depende do quê? Do sentido das forças. Se for no mesmo sentido, nós somamos. Se for sentidos opostos, subtraímos. Se forem perpendicular, nós fazemos teorema de Pitágoras para achar a força resultante. Esses são os principais casos, né? Mas tem mais casos, né? Mas estou dando os principais casos. Então, a força resultante pode, de forma generalizada, ser o que? Uma soma vetorial, gabarito, letra C. Ser uma soma vetorial das forças que atuam no corpo. Onde você vai ver
como é que vai resolver para encontrar a força resultante. Se for no mesmo sentido, soma-se as forças. Sentidos opostos, subtrai-se as forças. Se for forças com direções perpendiculares, nós faremos o quê? Usaremos o teorema de Pitágoras para achar a força resultante. Esses são os principais casos. Então, pelo conceito de força resultante, nós podemos substituir um sistema de forças. Quando tem mais de uma força atuando no corpo, eu tenho um sistema de forças. Eu posso substituir aquele sistema de forças por uma única força. Aqui tinha duas forças, substituir por uma única força. E essa única força, ela substitui esse sistema de força. Então, é chamado de que essa única força de força resultante. Então, de forma generalizada, a força resultante é uma soma vetorial das forças que atuam no corpo. Então, essa é a resposta para essa questão. Fui!